Você sabe o que é fervor espiritual? Você tem vivido uma vida de fervor espiritual? Esse é o tema de hoje da nossa aula. Daqui a pouco eu volto para tratarmos desse tema maravilhoso para a glória de Deus. A paz do Senhor, quem vos fala é o pastor Mário Luna. Seja bem-vindo a mais uma EBD comentada online. Hoje vamos estar tratando da lição de número 9, Vivendo Fervor Espiritual. Tudo para a glória e a honra do nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu quero convidar você, se você ainda não se inscreveu no meu canal, que você possa se inscrever, você possa ativar o sininho das notificações e você também possa compartilhar essa aula na sua rede social, porque você assim será um colaborador dessa obra, dando oportunidade para que outras pessoas possam ser edificadas para a glória de Deus. Você também pode interagir, fazer alguma pergunta sobre a aula aí nos comentários. Fique à vontade. Vamos fazer uma oração para dar início a essa aula em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu amado Pai, Pai amado e Pai querido, eu te rendo graças mais uma vez por esta oportunidade de estar aqui gravando mais essa aula em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor possa iluminar a minha mente para ensinar e, ao mesmo tempo, iluminar a mente daqueles que estão, Senhor, assistindo para que possam aprender. Que tudo que for ensinado aqui seja a Tua palavra e que o Senhor continue nos abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bom, vamos dar prosseguimento à nossa lição. Texto áureo. E não vos embriagueis com o vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Efésios capítulo 5, versículo 18. Verdade prática, ser cheio do Espírito pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito Santo. Então o fervor espiritual está ligado à vida plena no Espírito Santo. Você que está acompanhando as aulas sabe que nós temos estudado sobre o pentecostalismo e por isso está sendo dado ênfase a várias coisas ligadas ao pentecostalismo. E hoje nós estamos falando sobre vivendo o fervor espiritual. Leitura bíblica em classe está na carta aos Efésios, capítulo de número 5, versículo 15 a 20, que diz: portanto, essa expressão está dando o entendimento que o apóstolo está fazendo agora uma conclusão do que ele vem falando anteriormente. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto ou porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas, um contraste aqui, entendei qual seja a vontade do Senhor. Ao invés de ser insensato, é preciso entender a vontade do Senhor. E não, aqui tem uma orientação, uma negação, vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas, outro contraste, enchei-vos do Espírito Santo. Então, Paulo coloca aqui em contraste a questão da embriaguez do vinho com a questão de ser cheio do Espírito Santo. Vai ser feito aqui uma comparação dos resultados também. O vinho que há contenda, o vinho, a embriaguez do vinho traz o quê? Contenda. Mas encher do Espírito Santo traz outras atitudes, que vamos ver aqui, ó. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Dando uma pessoa cheia do Espírito Santo, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo é por Ele, para Ele são todas as coisas. Objetivo geral dessa lição: mostrar a necessidade de se viver o fervor espiritual. Objetivos específicos são 3. Destacar a importância da devoção na vida do crente pela palavra e oração. Vamos aprender o que é devoção e vamos aprender que a devoção vem por meio da palavra e oração. Enfatizar a importância de manter-se cheio do Espírito, então manter-se é uma ação contínua. E prevenir a respeito da frieza espiritual. Introdução.
A expressão todos foram cheios do Espírito Santo em Atos 2:4 quer dizer que todos foram batizados no Espírito Santo. Isso já estudamos na lição de número 3 desta revista. Mas nela aprendemos igualmente que cheio do Espírito indica também viver a plenitude ou o fervor do Espírito. Então, vamos entender uma coisa. Às vezes, Lucas, ele escrevendo, na maioria das vezes, no seu evangelho e também em Atos, quando ele fala de cheios do Espírito, ele está falando de batismo no Espírito Santo. Em poucas vezes, ele está falando de uma vida plena no Espírito. Agora, o apóstolo Paulo, quando fala de ser cheio do Espírito, ele está falando de uma vida plena, ele não está falando de batismo no Espírito Santo. Vamos analisar melhor essa parte da teologia pentecostal. Então, já que a leitura bíblica em classe está baseada no que Paulo escreveu, então nós sabemos que vamos estudar sobre ser cheio do Espírito Santo, falando de uma vida plena no Espírito Santo. Prosseguindo, a importância da devoção pela palavra e oração. O apego à palavra e o hábito de orar são indispensáveis à vida cristã. Assim como nós temos necessidade para viver de respirar, temos necessidade para viver de nos alimentar, a vida espiritual também há necessidade, nós temos a necessidade de orar e ler a palavra de Deus. E nós vamos entender por que disso. São práticas ensinadas ao povo de Deus desde o princípio, pois Deus fala por meio delas. Devoção. O que seria devoção? A nossa ideia de devoção é de apego, dedicação e zelo. Como o nosso apreço pela oração. Então nós temos apego, nós temos apreço pela oração, Mateus 26:41, o amor pela palavra, Salmos 119:97, e o apego ao jejum, porque também faz parte, é uma prática, O jejum ali, quando nós temos um propósito, nós vamos buscar a Deus sobre uma coisa que nós precisamos ali de uma resposta, de uma intervenção de Deus, então nós juntamos o jejum também junto com a oração. O jejum, ele não resolve o problema. O jejum é uma atitude no qual nós unimos essa atitude junto com a busca de oração para mostrar ao Senhor a nossa dependência. Então nós deixamos de nos alimentar das coisas da terra para nos alimentarmos das coisas do céu, no sentido de pedir a Deus: Senhor, tenha misericórdia. Eu preciso que o Senhor entre nessa causa, que o Senhor possa me dar uma orientação. Então o jejum, ele é válido nesse sentido, mas nós não confiamos no jejum, nós confiamos no Deus no qual nós apresentamos a nossa oração e o nosso jejum. Leitura da Bíblia, oração e jejum são importantes exercícios espirituais na vida da igreja desde o princípio. Eu queria até contar um acontecimento meu. Eu, certa feita, muitos anos atrás, eu preguei, numa igreja, e eu me preparei, li a palavra, estudei a palavra, e aí orei e fiz um jejum, e eu confiei que Deus naquela noite estaria me usando pela misericórdia, porque eu tinha jejuado. E aí eu deixei de entender o princípio da questão do porquê fazer o jejum. Não era o jejum que ia me garantir Deus estar me usando. Eu ia apenas suplicar a Deus para que o Senhor pudesse se fazer presente e a igreja pudesse receber naquela noite a instrução da palavra de Deus. Só que eu confiei na minha consagração, que eu estando me consagrando, Deus iria me usar. E eu confesso, Deus pode até ter me usado, eu creio que pessoas tenham recebido, mas quando eu terminei de pregar, eu estava me sentindo vazio, eu estava me sentindo esgotado, e aquilo me fez lembrar de uma coisa: eu sou dependente de Deus. Não é o que eu faço em si que vai fazer Deus se manifestar dessa forma. Eu não tenho como fazer Deus se manifestar através dos meus atos em si, confiando que os meus atos vão garantir de qualquer maneira, de qualquer jeito. É claro que Deus espera uma atitude minha, mas garantir de qualquer jeito, de qualquer forma que Deus vai operar. E o Senhor me mostrou, me deu um aprendizado naquela noite, que o Senhor opera
como quer. A minha parte é buscar ele em oração. A minha parte seria até mesmo me consagrar, fazendo até mesmo um jejum, não haveria nenhum problema. Mas não confiar na minha consagração, e sim confiar no Deus no qual eu sirvo, que iria operar conforme eu creio que ele operou, mas ele me deu essa grande lição. Tudo isso é válido, e espiritualmente salutar para a vida cristã. O quê? Leitura da palavra e meditação dela, oração e jejum. Mas torna-se eficaz quando acompanhado de santificação, de humildade. Foi aqui que houve o meu erro. Eu deixei, a humildade é reconhecer de fato quem somos. Eu deixei de reconhecer quem eu era, me garantindo no quê? No jejum, prudência e sabedoria. Então, palavra, oração, jejum, santificação, se apartar do mal, estar consagrado a Deus, estar trabalhando a serviço de Deus, porque se somos de Deus, temos que estar disponível para Ele nos usar quando Ele quiser. Humildade, reconhecer quem nós somos e quem Deus é. Prudência, ser prudente. E sabedoria. O que é sabedoria? Ver a vida com os óculos, com a ótica de Deus. Entender a vida na ótica de Deus, tá? Isso vai falar aí na leitura bíblica em classe no versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. A nossa prudência é para que essas práticas não venham se tornar motivo de quê? Exibição. Aí talvez você diga assim, mas quem vai se exibir em orar, em ler Bíblia, em jejuar? Você vai ver. Olha aqui, um exemplo disso, bem claro na palavra de Deus. Os fariseus e escribas adoravam esse tipo de exibição. Mateus 23:5. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, que eram caixinhas. E aí eles aumentavam o tamanho dessa caixinha, às vezes tinha 2, 3 versículos, colocados na fronte, e eles traziam esses largos filactérios para demonstrar a sua devoção, e alargam as franjas das suas vestes. Não podemos nos gloriar do tempo que oramos, da nossa leitura bíblica diária, e muito menos do jejum que realizamos. Fazer isso é ter atitude de nécio. Isso quer dizer um tolo, sem juízo. Então imagine, existem pessoas que ofendem outras pessoas porque elas dizem, eu jejuo, eu oro, eu me consagro, por isso Deus está comigo. Sendo que, na verdade, a manifestação de Deus na nossa vida é por misericórdia, é por compaixão, é por bondade, é pela graça, que é o favor imerecido de Deus, trazendo para nós o plano da salvação, porque a graça abrange tudo. A morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, os benefícios da morte de Jesus, o Espírito Santo que veio habitar em nós, a graça, o plano de Deus em si, ele envolve a graça envolve o plano de Deus em si. Então nós não podemos nos gloriar disso. Se nós conseguimos cumprir, buscar ao Senhor, orar, jejuar, é por causa de Deus ter nos permitido através da sua graça. Ele idealizou um plano. Se não há o plano de Deus, nós estaríamos perdidos. Não existiria igreja. O ser humano, todos eles estariam condenados ao fogo eterno. Então nós não podemos nos gloriar por causa disso. Acaba que torna-se uma religiosidade e nós acabamos ofendendo os nossos irmãos com isso. Isso não deve ser motivo de disputa, quem ora mais, quem jejua mais, quem lê mais a Bíblia. Não é motivo de disputa. Isso é para edificar as nossas vidas, é para o nosso crescimento espiritual. Agora, se nós fazemos isso para nos exaltar, na verdade estamos agindo como um nécio. Estamos agindo como alguém sem juízo, porque não entendemos o plano de Deus. Oração e palavra. Todos nós conhecemos o jargão evangélico. A oração é a chave da vitória. Todos nós, pelo menos, temos falado sobre isso. Isso é verdade. Não existe vida espiritual abundante sem oração. Veja que precisa haver um equilíbrio. Meditação da palavra e oração. Não adianta só meditar na palavra sem orar.
você fica árido, você fica seco. Mas também não adianta só orar sem ler palavra, porque nós vamos viver uma vida cristã no que a gente acha, no que a gente pensa. Nós temos que ter a parte da doutrina e vamos ter que ter a parte da prática da oração, buscando ao Senhor um equilíbrio nesse caso. Segundo a declaração de fé das Assembleias de Deus, a oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. Isso é oração. Oração é um diálogo com Deus, é falar com Deus. De uma forma bem simplista, é falar com Deus. Uma definição bem pequenininha. É conversar com Deus, é expor, é colocar para Deus as nossas necessidades, é agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida, é interceder a Deus por pessoas que precisam também da bênção dEle, coisas desse tipo, tá? A oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total o quê? Dependência de Deus. Quando nós estudamos o livro de Neemias, nós vamos ver que o livro de Neemias tem várias orações curtas. E nós estudamos sobre o livro de Neemias no ano passado, em 2020, no terceiro trimestre de 2020, nós estudamos algo relacionado a Neemias, a Esdras. E nós vamos ver que no livro está, inclusive, gravado aí, o trimestre está gravado no meu canal. Se você quiser assistir essas aulas, fique à vontade, é só procurar no meu canal aí, as aulas da EBD, você vai encontrar o terceiro trimestre de 2020. Então, nós vamos ver que no livro de Neemias, ele tem que tomar algumas decisões, ele precisa fazer, às vezes, orações curtas. Então isso mostrava o quê? Dependência de Deus. Neemias se preocupava com o que Deus queria que ele fizesse. Muitas vezes nós não estamos preocupados com o que Deus quer. Nós estamos preocupados em tomar a nossa decisão e ver o que é melhor para nós, sem pedir uma direção a Deus. E aí as coisas dão erradas e nós reclamamos. E aí nós culpamos a Deus, mas nós pedimos orientação, Senhor. Nós pedimos sabedoria, lembra lá de falar que oração, jejum, leitura da palavra, mas precisa também ter santificação, humildade, precisa ter prudência e precisa ter o quê? Sabedoria. Se nós buscamos sabedoria, Deus vai nos dando entendimento do que nós pensamos em fazer, a melhor forma, enxergar aquela situação da melhor maneira. Vou dar um exemplo, às vezes você é um profissional e você está pensando em fazer parceria com alguém. Aqui não é uma questão, é claro que a pessoa que você está pensando em fazer parceria não pode estar envolvida com coisas erradas. Mas digamos que essa pessoa esteja fazendo tudo que é correto, nada errado. Então aqui não é uma questão da parceria ser ou não ser da vontade de Deus no sentido de ser pecado. Quando eu falo que é da vontade de Deus, é no sentido assim, é algo que não vai trazer prejuízos espirituais para a minha vida. E eu preciso de quê para saber se eu posso ou não posso fazer ali uma parceria com aquela pessoa? Sabedoria. Porque eu começo a observar a situação, o tipo de parceria que nós vamos fazer, como é que vai ser feita essa parceria, quais são as coisas que envolvem essa parceria. E aí a gente vai chegar a uma conclusão se é possível ou não é possível. Então não se trata de ser pecado ou não ser pecado. Trata-se de tomar uma decisão que não traga prejuízos espirituais para a nossa vida. E como é que pode trazer prejuízo espiritual uma parceria a nível profissional? Se as coisas começam a não dar certo, eu começo a ficar frustrado. Eu começo a ficar frustrado, vem a tristeza. A tristeza vem sobre mim e acaba atrapalhando a minha vida espiritual. Nem sempre eu vou culpar a Deus, mas eu acabo ficando abatido. E aí eu já não tenho vontade de orar, eu já não tenho vontade de ler Bíblia, eu já não tenho vontade de ir a culto. Você está entendendo a necessidade de pedir sabedoria a Deus? Então não é uma questão de, posso fazer ou não posso fazer, porque não tem nada a ver com pecado. Tem a ver com trazer prejuízos espirituais para a minha vida. Isso em todas as áreas, até mesmo num casamento. Não é que seja pecado casar com aquele irmão, pecado casar com aquele irmão. Mas às vezes, aquele casamento vai trazer prejuízo espiritual. Por que vai trazer prejuízo espiritual? Porque aquela pessoa que você está pensando em casar com ela não está disposta a se submeter ao senhorio de Cristo como deveria. Ela está na igreja, mas ela não está disposta. Aí agora vai haver uma coisa desequilibrada, totalmente desequilibrada.
E agora você vai ter que, em vez de começar a orar para que Deus venha abençoar o casamento, para que vocês possam prosseguir, para que vocês possam realizar a obra de Deus juntos, você tem que orar para que Deus venha transformar aquela pessoa, para que Deus venha quebrantar aquela pessoa. E às vezes isso leva anos. Então, houve um prejuízo espiritual na minha vida ou na vida de alguém porque tomamos uma decisão sem sabedoria. Não é questão de pecado, mas é uma questão que vai trazer prejuízos espirituais. Entra no âmbito humano, o casamento do âmbito humano, apesar que o casamento também está dentro do âmbito espiritual, porém, afeta diretamente a vida espiritual. Se você tomar uma decisão de sair do emprego que você está, sem pedir a Deus um entendimento, sem pedir a Deus uma direção, você também pode ter prejuízos espirituais. Você não vai ter só prejuízo financeiro, porque aquilo vai atacar sua vida financeira, vai trazer um problema para sua vida financeira e isso vai acabar acarretando um prejuízo espiritual para você. Deu para entender? Então vamos lá. Seja louvado o nome santo do Senhor. O próprio Senhor Jesus tinha o hábito de orar. Jesus orava? Orava. Lucas 3:21 e Lucas 6:12. Vamos falar de Lucas 6:12? Olha só. Eu quero deixar claro uma coisa aqui. Jesus não tinha a natureza pecaminosa como eu e você temos. Jesus não tinha essa inclinação para fazer coisas ruins, coisas que desagradem a Deus. Mas Jesus orava. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Passou a noite fazendo o quê? Orando a Deus. Eu estou falando de Jesus. Deu para você entender? O Filho de Deus. Se Jesus, para cumprir o seu ministério, precisou de orar várias vezes, passar noites em oração ao Pai, o que dirá de mim e de você? E às vezes a gente acha que oração é algo que não... Jesus estava ali na dependência do Pai para saber, buscar, querer saber como fazer, o que fazer. Precisamos entender que Jesus está aqui também na sua humanidade. Jesus 100% Deus, 100% homem. Então, ele buscava como homem, ele se voltava a mostrar a sua dependência. E mais um detalhe aqui importantíssimo. Quem é o nosso modelo? Cristo. A quem Deus quer nos transformar a imagem? De Cristo. Então, Cristo é o modelo de oração. Nós temos Jesus como modelo de oração. Então, nós seguimos esse modelo. Jesus buscava o Pai em oração. Se ele é o modelo no qual Deus Pai nos deu como exemplo, como modelo, ele é a pessoa que Deus Pai nos deu como modelo, ele orava. E nós oramos também. Ele ensinava. Quem tem esse ministério ensina também. Ele pregava, nós também pregamos. Então, Jesus é o nosso modelo. Essa prática particular deve ser espontânea. Ninguém é obrigado a orar. Ninguém pode ser obrigado a orar. Mas uma coisa é certa. Se ele não ora, ele terá sérios problemas na sua vida espiritual. E contínua, não é uma oração. Tem pessoas, às vezes, que tiram uma semana e buscam em oração a semana toda. Depois ele fica outra semana sem falar nada com Deus. Não adianta. Isso não funciona. É melhor que você fale menos, sua oração seja menos, se esse fosse o caso, e falar continuamente com Deus, do que você tirar uma semana de oração e achar que agora você tem reserva. Ei, entenda uma coisa, você todos os dias vai passar por provações, você todos os dias também passará por tentações. Então você precisa estar em contato com Deus diariamente. Não existe esse negócio, eu li a Bíblia várias vezes semana passada, essa semana eu não preciso mais ler Bíblia. Mas você vai ter ataques essa semana. Você vai passar por adversidades essa semana. Você vai passar por aflições essa semana. E você vai usar o quê nesses momentos? Se você não está meditando na palavra de Deus. Então para com isso de pensar que você pode fazer reserva para outra semana. Você pode comer hoje para estar alimentado para amanhã, depois de amanhã? Não pode. A mesma coisa espiritualmente. Isso é muito claro na palavra de Deus. Então não me venha com esse negócio, essas questões, pessoas ensinando, não, irmão, você tem que ter reserva. Aí usam lá o exemplo da mulher que tinha lá um pouco de azeite na sua botija. Aí não, irmão, você tem que ter reserva. Não adianta, você precisa de reserva. Como se pudéssemos fazer uma comparação desse jeito.
Me mostra aí qual é a reserva que eu consigo fazer de alimentação. Eu almoço hoje e não preciso almoçar amanhã. Eu preciso almoçar hoje, eu preciso almoçar amanhã. Eu preciso almoçar depois de amanhã. Eu preciso me alimentar. É bem verdade que às vezes pode acontecer da pessoa pular uma refeição, mas o corpo físico tinha necessidade daquela alimentação, ainda que ele não tenha comido. Aí eu sei que alguém vai dizer, mas às vezes a pessoa não está com vontade de comer e tudo. Aí isso é uma coisa à parte. Isso é uma exceção, isso não é regra. Deus não nos fez para ficar sem se alimentar. A mesma coisa na vida espiritual. Agora, se eu não me alimento, eu vou começar a ficar raquítico. Eu vou começar a ficar fraco. Materialmente, se eu não me alimento espiritualmente, vai ser a mesma coisa. E aí eu vou ser um alvo fácil, se eu não me alimento, para as doenças. Porque a minha imunidade vai cair. A mesma coisa na vida espiritual. Se eu não me alimento da palavra, se eu não estou em oração, se eu não estou buscando a presença do Senhor, o que vai acontecer? Eu passo a ser um alvo fácil para os ataques do meu adversário. Por isso que eu preciso estar em comunhão com meus irmãos na igreja, eu preciso estar em oração, eu preciso estar lendo a palavra de Deus, para que eu possa ter uma vida edificada e a santificação possa estar em processo acontecendo na minha vida. A leitura essa prática particular deve ser espontânea e contínua. Orai sem cessar, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 17. A leitura da Bíblia nos torna sábios e prudentes, 2 Timóteo 3,15, Salmo 119, 100. 2 Timóteo 3,15. E que desde a tua meninice sabe as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. É claro que o apóstolo Paulo aqui está falando da criação que a avó de Timóteo, a mãe de Timóteo deu para ele, Eunice Lloyd nesse caso, ensinando ele a palavra de Deus. Só que essa palavra aqui ainda está falando do Antigo Testamento, mas é a palavra de Deus. Salmo 119, 100. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. O salmista faz uma comparação do seguinte: alguém pode ter uma boa idade, mas se ele não guarda a palavra de Deus, a sabedoria de quem tem menos idade, mas guarda a palavra de Deus, acaba sendo maior. A prudência acaba sendo maior, porque ele é prudente no sentido de saber o que pode, o que deve e o que não deve fazer. Então é a prudência. Não existe crescimento e amadurecimento espiritual sem oração e leitura da palavra. Leitura aqui é leitura e meditação. Não basta ler a Bíblia como se lê um jornal. Precisa meditar na mensagem que lá está para tomar posse dela, para que o Espírito Santo aplique as verdades que ali estão no nosso coração. Jesus, sendo filho de Deus e não tendo natureza pecaminosa, nos deu um grande exemplo de orar. Ele mesmo enfrentou a tentação usando a palavra de Deus. Jesus usou a palavra de Deus para enfrentar a tentação. É impossível conseguirmos vencer os ataques do nosso adversário que ataca nossas fraquezas. O diabo, ele nos estuda. Ele me observa, ele te observa. E ele vai vendo os seus pontos fracos, meus pontos fracos. E ele vai nos atacar justamente nesses pontos. Se o diabo detectar numa pessoa que uma das fraquezas que ela tem é se irar, ela perdeu o controle, o que ele vai fazer? Ele vai criar situações no qual aquela pessoa ali, ele não cria as coisas do nada. Mas, de repente, numa situação onde aquela pessoa está ali e acaba vindo uma discussão, ele ali incita que um lado ali contra aquela pessoa que tem essa fraqueza, e aí o que acontece? Essa pessoa acaba perdendo a paciência, perdendo a calma, perdendo o controle, melhor dizendo, e aí o que acontece? Aí ele dá lugar para a sua natureza pecaminosa. Então o diabo, ele vai nos tentar nas nossas fraquezas. E todos nós devemos reconhecer humildemente diante de Deus quais são as nossas fraquezas e pedir a Ele: Senhor, me ajuda. Transforma a minha vida nessa área, me dá força. Não deixa eu cair em tentação. Veja que na oração do Pai Nosso, Jesus ensina: e não nos deixe cair em tentação. Essa é uma oração no qual é um modelo. É claro que nós não estamos seguindo essa oração direto, mas ali nos dá a ideia do que devemos falar com Deus. E veja que ele diz assim, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, o pão de cada dia nos dai hoje. Então é uma oração diária, porque ele fala do pão nosso de cada dia. E aí lá no finalzinho ele fala: e não nos deixe cair em tentação. Nós precisamos da ajuda de Deus todos os dias para não cair em tentação, para não cedermos às astutas ciladas de Satanás.
para não cedermos à nossa natureza pecaminosa, às nossas fraquezas. Porque nós temos em si a inclinação a fazer o que é mal, o que é errado diante de Deus. E o que o inimigo faz é nos incitar a dar lugar a essas fraquezas. Mas o diabo não pode nos obrigar. Ele apenas traz uma incitação. Ele traz ali, ele cria um momento ali. E se nós não vigiarmos, nós acabamos cedendo. O inimigo monta o cenário e fica esperando eu errar. E eu posso surpreender o diabo, porque ele não sabe de tudo, ele não é onisciente, ele não sabe o que se passa na minha mente. Se eu estou munido da palavra de Deus, se eu estou em comunhão com Deus, em oração, se eu estou buscando a Deus, a face do Senhor, se eu estou em comunhão com meus irmãos, sendo edificado através de Deus, usar a vida dos meus irmãos também, de repente eu posso ter uma atitude e o diabo olhar e falar assim, não era bem isso que eu esperava. E o que aconteceu? A minha dependência de Deus não deixou com que eu viesse cair em tentação. Deu para entender? Então, ele ataca nossas fraquezas através de nos atrair com coisas desse mundo. Ele vai vendo que as pessoas são atraídas com as coisas desse mundo e ele vai trabalhar em cima disso. Se o seu problema não é bebida, ele não vai te atrair com bebida. Você não tem problema. Essa não é a sua fraqueza. Se o seu problema não é dinheiro, avareza, ele não vai te atrair com essa fraqueza. Mas se é nisso que ele vai trabalhar. E você tem que tomar cuidado. Você tem que vigiar, tá? Ou tentar abalar nossa fé com pensamentos de medo também. Né? Você não vai conseguir, você não vai avançar, você não vai, enfim, de insegurança, de solidão, de abandono e assim por diante. O adversário adora, guarde isso aqui, o inimigo da nossa alma adora que nós venhamos nos vitimizar. Então, ele quer que nós tenhamos pena de nós mesmos. Ah, Senhor, tô me sentindo tão... tô tão sozinho. Eu tô tão abandonado. Não estão lembrando de mim. O inimigo quer assim, dessa forma mesmo. Por quê? Porque aí eu me sinto fragilizado. E ao me sentir fragilizado, eu sou um alvo fácil para os ataques na minha mente. E aí ele começa a dizer, tá vendo? As pessoas não se importam com você. As pessoas não se lembram de você. Deus esqueceu de você. E daqui a pouco eu começo a pensar o seguinte, é verdade, né? As pessoas não ligam pra mim, as pessoas não se preocupam comigo, sendo que tem pessoas que se preocupam, mas agora eu tô falando que ninguém se preocupa comigo. É verdade, Deus tem me esquecido. Não vale a pena servir esse Deus, não. Aí pronto, o que o diabo quer é quebrar a sua e a minha comunhão com Deus. O diabo não está preocupado com o casamento em si. O diabo não está preocupado com a sua vida financeira em si. O diabo quer usar essas coisas para quebrar nossa comunhão com Deus. Nossa vida financeira e profissional, nossa família, a nossa questão de saúde. Tem muita gente com saúde que infelizmente não serve ao Senhor e se partir assim vão pro inferno. Então o diabo não está preocupado com a saúde dessas pessoas. O diabo não está preocupado com a vida financeira. Tem muita gente rica, gente que não sabe aonde vai gastar o dinheiro que tem, que infelizmente se não se arrepender, serão condenados para sempre. Estarão separados para sempre do Senhor. Sem Cristo eles já estão condenados, mas ainda têm a oportunidade de se arrepender. Então a questão do diabo, a preocupação do diabo quando quer tocar em alguma área da nossa vida, tem a ver com quebrar a nossa comunhão com Deus, fragilizar a nossa comunhão com Deus. Então esteja atento. E como é que você vai ter a sensibilidade de saber disso? Se você estiver vivendo uma vida no fervor espiritual. Mas se você estiver vivendo na carne, no sentido de não buscar, viver uma vida normal, sem se entregar às coisas de Deus, sabe o que vai acontecer? Eu ou você, se agirmos dessa forma, seremos alvos fáceis do nosso adversário. Precisamos da oração e de meditar na palavra de Deus para vencer tudo isso. Porque quando eu me sentir sozinho, eu lembro que Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Então eu não estou sozinho, o Senhor está comigo. Eu não estou abandonado, o Senhor está comigo. Eu não vou me sentir inseguro, porque o Senhor está comigo. Mas se eu não meditar na palavra de Deus, eu não vou ter o que pensar, o que o Espírito Santo, ele não vai ter o que usar para combater
os dardos inflamados do maligno sobre a minha mente. Mas se eu estou cheio da palavra de Deus, o Espírito Santo vai me fazer lembrar. E aí, cada sentimento que vier sobre mim, que vai me trazer coisas ruins, o Espírito Santo me faz lembrar. Agora, se eu não me alimento da palavra, não tem como. Precisamos da oração e de meditar na palavra de Deus para vencer tudo isso. Qual lugar que a palavra de Deus ocupa em minha vida? É uma pergunta. Em que lugar a Bíblia está na minha vida? Salmo 1, versículo 1 e 2. Bem-aventurado, feliz, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O salmista aqui fala de 3 classes: ímpios, pecadores e escarnecedores. O salmista fala aqui de 3 ações: conselho, caminho e roda dos escarnecedores. O salmista não está falando em si do convívio, porque é impossível não conviver com pessoas que não servem ao Senhor. Mas o salmista está falando de praticar o que essas pessoas praticam, de ter os hábitos que essas pessoas têm. E aí ele vai fazer um contraste. Ao invés, feliz é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele vai falar, ao invés de fazer isso aqui, pois ele é um homem feliz, ele é feliz por quê? Porque ele tem o seu... Olha, ele vai dizer antes, ou seja, pelo contrário. Então, feliz é a pessoa que se afasta do mal, do caminho que desagrada a Deus, e o prazer dessa pessoa é na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Você deu para você entender aqui algo interessante? O salmista, ele vai fazer um contraste. Ele diz, feliz é o homem. E aí ele vai falar as negações. Depois ele vai dizer aquilo que esse homem faz. Ele tem o prazer na lei do Senhor. O prazer dele não está no conselho dos ímpios. O prazer dele não está no caminho dos pecadores. O prazer dele não está na roda dos escarnecedores. O prazer dele, o deleite, aquilo que traz alegria para sua alma, está na lei do Senhor. Ele tem prazer na lei do Senhor. Aquilo satisfaz a alma dele. E nessa lei, ele medita de dia e de noite. O cristão em Cristo Jesus, o cristão servo do Senhor, aquele que recebeu um novo nascimento, ele deve ansiar pela lei do Senhor. Se você tem dificuldade de entender a palavra de Deus, você tem a oportunidade de ter pessoas que Deus deu o entendimento e pode ensinar, e você ao mesmo tempo está orando para que Deus ilumine a sua mente, para que você venha compreender a palavra do Senhor. É verdade que tem pessoas que têm mais dificuldade de compreender, é verdade, mas ele não vai ter dificuldade só de compreender a palavra em si. Às vezes ele já tem dificuldade por natureza de compreender e interpretar qualquer tipo de texto. Se ele lê um jornal, ele não vai entender muito bem. Se ele lê uma revista, ele não vai entender muito bem, já está nele. Mas Deus pode trabalhar na vida dele, ele pode ter esse entendimento da palavra do Senhor. Nem que para isso Deus tenha que usar pessoas para o ensinar, lhe mostrar como ele deve fazer seu estudo bíblico, como ele deve fazer para compreender a palavra nesse sentido. Então você vai ver que a pessoa, o salmista, tinha prazer na lei do Senhor. E esse prazer era tão grande que ele meditava nessa lei dia e noite. Quantas Bíblias ficam abertas em lugares, em casas, para enfeitar? Proteção contra o inimigo, Salmo 91. Isso não resolve nada, não. O diabo não tem medo de Bíblia aberta, não. O inimigo não quer ver eu praticar a palavra de Deus, porque Bíblia aberta não simboliza... Bíblia aberta na minha casa não é sinônimo de comunhão minha com Deus. Então não adianta ter uma Bíblia aberta se eu não medito e se a palavra de Deus não se torna prática na minha vida. Deu para entender? O salmista tinha prazer que fala de deleite, de anseio, de desejo em meditar a palavra de Deus. Ele não apenas lia, ele meditava e refletia.
é ler com a intenção de praticar. Descobrimos através da meditação da palavra onde precisamos melhorar, porque a palavra é um espelho que mostra nossas imperfeições. É por isso que você não pode ler a Bíblia pensando nos outros. Você tem que ler a palavra de Deus pensando em você. Eu tenho que ler pensando em mim. E aí ela vai mostrar minhas imperfeições e eu vou precisar consertar isso. Eu de mim mesmo não consigo consertar. Eu preciso do auxílio do Senhor. Eu preciso que o Espírito Santo me ajude. E aí eu vou para a oração e oramos pedindo a Deus que nos ajude a cumprir sua vontade. Afinal de contas, eu não sou mais um escravo do pecado. Antes de Cristo, o pecado me arrastava. A minha natureza pecaminosa me vencia. Mas depois de Cristo, eu estou livre. Mas eu posso usar mal a minha liberdade. Eu posso usar a minha liberdade de forma errada, como Adão usou a liberdade dele antes do pecado entrar na humanidade, de forma errada. Então eu também posso usar, depois de ter sido liberto em Cristo, eu posso usar minha liberdade de forma errada. E o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, no sentido de não usar a nossa liberdade de forma errada para dar ocasião à carne. Então já não é uma questão do pecado me dominar, é uma questão de eu ceder porque eu quero ceder. Deu para entender? É claro que mesmo o homem sem Cristo, ele é responsável pelos seus atos, porque ele tem a oportunidade de se arrepender. Mas o homem que está em Cristo, ele precisa entender que ele não tem como dizer agora, eu sou escravo do pecado. Não, você não é escravo do pecado. Você foi liberto. E conhecereis a verdade vos libertará. João 8,36. E se o Filho do Homem pôde vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres, mas nós podemos usar de forma errada a nossa liberdade. Então nós precisamos ler a palavra, o Espírito Santo nos confronta e diz, você precisa melhorar. Humildemente vamos para a oração e começamos a pedir, Senhor, me transforma. E aí quando eu estiver diante daquela situação no qual eu preciso de mudança, eu peço a Deus que me mude, e aí diante da situação, porque agora vai vir um momento do teste, né? Passar ali por uma situação, uma prova, para poder eu ver se eu realmente, Deus está trabalhando na minha vida. E aí eu tenho que agir de quê? Vigilância. Quer ver uma coisa? A pessoa que tem a fraqueza de se deixar levar pela ira, ela começa a orar ao Senhor e pedir a Deus, Senhor, não deixa, me dá domínio próprio. Me dá domínio próprio. É bem verdade que o domínio próprio está voltado também à questão da vida sexual, né? Dos pecados sexuais, mas não só nessa área, ele abrange um todo. E aí me dá domínio próprio. Aí, diante de uma situação, se levanta ali uma discussão. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou ficar ali naquele lugar falando, não, Deus me deu domínio próprio, agora eu vou aguentar. Não. O domínio próprio vai nos ajudar a aguentar o tempo necessário para tomarmos a decisão de sair daquele ambiente, sair do calor daquela situação, para não darmos lugar à carne. Porque se aquilo é uma fraqueza, não adianta você querer ficar ali, entendeu? E a pessoa te afrontando, não, eu vou resistir, eu não vou fazer. Você vai ceder se você ficar no... Então a vigilância vai entrar para isso, para eu tomar o domínio próprio vai me ajudar, eu ter o tempo necessário para sair daquele momento ali. E a vigilância vai ser a atitude de sair. A prudência vai ser a atitude de sair. Eu saio daquele ambiente. Mas eu consegui sair sem mirar por causa do domínio próprio. Mas não é porque Deus está me dando domínio próprio que eu vou ficar lá parado, entendeu? Esperando a pessoa falar o que ela quiser, porque eu sei que aquilo é uma fraqueza que há em mim. E por mais que o Espírito Santo esteja produzindo domínio próprio na minha vida, isso não me dá condição de eu ficar ali naquele lugar. Sabe por quê? Porque eu ainda estou na minha natureza. A natureza pecaminosa ainda está em mim. Então, isso é uma coisa que a gente passa a aprender. Sair do ambiente, fugir da aparência, dessa situação. Sair dessa situação. Para que você vai querer ali mostrar sua força? Você não tem força. A força vem do Senhor Jesus. E alguém desavisado quer, não, vou mostrar que eu sou forte. Não, somos dependentes de Deus. Nós precisamos sair. Não é só fugir da prostituição no sentido de ter um convite para a vida sexual. E não é só fugir disso, não. É fugir de situações também. Se a pessoa sabe que tem problema com dinheiro, no passado
o dinheiro chamava tanta atenção que ele era capaz de pegar aquilo que não era dele. Agora ele é em Cristo Jesus. Jesus fez uma obra na vida dele, é verdade. Quem roubava não rouba mais, antes trabalha, é verdade. Mas se você sabe que o dinheiro passa a ser uma tentação para você, se você tá num lugar sozinho e aquele dinheiro que não é teu, você entrou naquele ambiente daquele dinheiro que não é teu, você vai ficar ali, diante do dinheiro, dizendo, agora eu vou provar que eu tô forte. Ei! A carne não se converte, a natureza pecaminosa ela não se converteu, o Espírito Santo controla ela, nós temos agora uma nova natureza, mas isso não me dá o direito de ficar ali querendo mostrar que eu sou forte. Eu saio do ambiente, isso não quer dizer que Jesus não me transformou, isso não quer dizer que Jesus não me salvou, mas quer dizer que eu reconheço as minhas limitações. E eu tenho que fazer a minha parte, Deus não vai fazer a minha parte. Deus não vai fazer a minha parte. Efésios 5,17. Pelo que não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade de Deus. 3. Viver sabiamente. Esses exercícios espirituais, oração e leitura da palavra, devem ser colocados em prática no dia a dia, diferentemente do nécio. Vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábios. Existem pelo menos 7 palavras gregas no Novo Testamento para nécio, mas a que o apóstolo usa nessa passagem só aparece aqui, é asofos, tolo, sem juízo. Paulo está contrastando a sabedoria cristã que vem do Espírito com a insensatez dos pagãos. Isso se torna claro no versículo 17, onde o apóstolo usa o termo afron, nécio, insensato, e acrescenta que esses não entendem a vontade do Senhor. Devemos priorizar a vontade de Deus em nossas decisões, atitudes e não focar as aparentes vantagens como faz o mundo. E para isso nós precisamos estar vivendo uma vida de oração, uma vida de leitura da palavra para conhecermos qual é a vontade de Deus. Precisamos de prudência, precisamos de humildade, dependência de Deus, precisamos de sabedoria, precisamos de uma vida em santificação. O modo de vida do crente não pode ser o mesmo padrão do mundo. Uma vez que somos cristãos, nossas atitudes são outras. Vivemos segundo os padrões do reino de Deus. Recebemos uma nova natureza na qual permite nos oferecermos a Deus como um sacrifício. Antes da nossa conversão, oferecíamos os membros do nosso corpo ao pecado. Agora somos ensinados a não fazer mais isso, mas a oferecermos nosso corpo como sacrifício vivo a Deus. Romanos 6, 12 e 13. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, vontade, desejo. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, depravação, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos, vivos, dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça, atos de retidão. Remindo o tempo. O que é remir o tempo? Essa frase diz muito mais do que parece à primeira vista. O verbo remir significa comprar de novo, resgatar, aproveitar o melhor possível. A palavra tempo é bem conhecida entre nós, kairos, está falando do tempo de Deus, não cromos. Cromos é o tempo humano, kairos, tempo de Deus. Tempo no sentido de ocasião, oportunidade, Hebreus 11, 15. Essas duas coisas são especialidades dos crentes, que cheios do Espírito Santo, resultam no viver sabiamente. Por quê? Essas duas coisas são especialidades dos crentes. Que duas coisas são essas? Precisamos remir o tempo. O crente sabe aproveitar as oportunidades para fazer a obra de Deus, falar de Jesus às pessoas que ainda não conhecem o Evangelho, até mesmo em circunstâncias difíceis. Na verdade, tanto hoje como nos dias apostólicos, os dias são maus. Quem pensa nas coisas de cima foca na volta de Jesus. Então aproveita todas as oportunidades para realizar o chamado que recebeu do Senhor. E por mais que a maldade vá aumentando em todos os sentidos, nós precisamos continuar realizando a obra, pois recebemos uma missão. É necessário ir até o fim. A obra deve ser feita apesar dos dias maus. Então os dias estão maus, mas a obra de Deus continua tendo que ser feita. Por quê? Porque a igreja tem uma missão: anunciar o Evangelho, as boas novas de salvação. Fixando o tópico 1, uma vida de fervor espiritual é demonstrada na devoção pela oração, na leitura da palavra, no viver sábio e aproveitamento consciente do tempo. Nós precisamos aproveitar o nosso tempo de forma consciente, ou seja, trabalhar
na obra do Senhor. Tem muitos cristãos que até pensam em se afastar do pecado, mas não querem fazer nada na obra de Deus. Precisa fazer, o Senhor te comprou através do sangue de Jesus. Nós somos propriedade do Senhor. E quando nós temos algo, nós queremos usar. O Senhor quer nos usar também. A importância em manter-se cheio do Espírito. A obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica. O que isso significa? Ele não fica estático a partir da conversão, pois a expressão cheios do Espírito Santo significa reacender a chama do Espírito. É algo contínuo. Não se deve confundir com a expressão cheios do Espírito Santo, do Pentecoste. Ou seja, aqui não está falando de batismo no Espírito Santo, mas está falando ali de ser reaceso todos os dias, todo momento. É claro que o texto que eu vou usar aqui, ele não está falando diretamente disso, mas o texto lá de Levítico capítulo 6 vai falar que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. E todos os dias precisava ser colocado lenha no altar. Então, da mesma forma, nós precisamos viver o fervor espiritual todos os dias. Para isso, lendo a palavra e meditando na palavra, orando, sendo edificado através dos nossos irmãos em Cristo. Então há uma série de coisas que nós precisamos fazer para que haja esse fervor espiritual. 1. E não vos embriagueis com vinho. Essa frase é como a Septuaginta traduz. Septuaginta é a versão que traduziu do hebraico para o grego, tá? É Septuaginta, 72 homens aproximadamente, tá? Fizeram essa tradução. Eu falo aproximadamente porque há quem fale 70, 72, tá? Não olhe para o vinho, Provérbios 23, 31. A passagem em Provérbios explica as consequências destrutivas da bebedeira e a compara com a picada de uma cobra. Por quê? Porque a pessoa fica ali, ó, tonta, né? Fica de uma forma ali, perdendo ali a noção das coisas, né? Então, a palavra usada para contenda significa também devassidão, dissolução. Então, não só contenda, mas também devassidão, dissolução. Esses termos são incompatíveis com a ética cristã. Um cristão não pode andar na devassidão, um cristão não pode andar na dissolução. 1 Coríntios 6,10. Mas é muito comum entre os pagãos que procuram buscar a felicidade nos prazeres mundanos que resultam sempre em desgraça. Imagine uma pessoa embriagada, vai para uma balada, como eles usam o termo, né? Aí fica embriagada, daqui a pouco tá deitando com uma outra mulher, que não é a mulher dele, e a mulher dele às vezes tá em casa, né? Ele é casado, e aí um homem pagão, claro, tô falando de alguém sem Cristo, aí ele tá lá cometendo um adultério. Olha, a embriaguez leva ele, às vezes sóbrio. Veja isso é interessante falar aqui. Às vezes sóbrio, ele não faz isso. Eu conheci uma pessoa que quando ele se embriagava, ele falava palavras torpes, ele ofendia pessoas, ele queria bater nas pessoas. Quando ele estava sóbrio, ele não fazia nada disso. Você não dizia que ele era a mesma pessoa. Ele se transformava. Então, olha o efeito da bebida. Então, isso é muito sério. Isso é muito sério. Seja louvado o nome santo do Senhor. Essas palavras devem ser consideradas à luz de toda a sessão. Que palavras? Essa questão da contenda, né? Vamos lá. Essas palavras devem ser consideradas à luz de toda a sessão, na qual Paulo estabeleceu o contraste entre o antes, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, e o depois, na vida dos crentes, mas enchei-vos do Espírito. Antes de Jesus, estávamos embriagados, ainda que não fosse de bebida alcoólica, mas vivíamos uma vida dentro de uma embriaguez. Não estávamos sóbrios, não tínhamos ideia da realidade. Mas em Cristo Jesus vivemos uma vida cheia do Espírito Santo. O deus do vinho era Baco, tá? Havia em Efésio um culto a ele, em que seus adoradores se embriagavam e incorriam em atos de dissolução. Como eu disse, havia questão de relação sexual com as sacerdotisas cultuais, né? Eram mulheres do templo, prostitutas cultuais. Eram mulheres que serviam no templo e elas tinham o hábito de à noite tecer, né? Em Corinto tinha isso, na cidade de Corinto. Elas tinham o hábito de servir no templo e elas desciam à tarde, vamos dizer assim, para as ruas. Estavam prontas a se prostituir com quem quisesse, como forma de culto, como forma de adoração. Agora imagine juntando isso
o homem embriagado. Aí é que ele ia deitar com uma, com duas, iam fazer orgias, coisas terríveis. Então veja, isso é coisa para um cristão fazer? Isso é coisa para um cristão praticar? Então Paulo aqui está mostrando claramente os perigos e a linha que divide o cristão do não cristão. Então vamos entender, o deus do vinho era Baco, havia em Efésios um culto a ele, em que seus adoradores, como disse, se embriagavam e incorriam em atos de dissolução. Isso quer dizer que eles cometiam atos de pessoas sem freio, sem limite. Imagine, pessoas sem ética, sem nada. Não havia conduta moral, nada. Não havia freio. Deu na cabeça, deu vontade, vamos fazer. Não importa. Imagina, as pessoas sem Cristo estão lá como eu disse, numa balada, entendeu? Surge uma oportunidade, não se preocupa. A consciência tá ali entorpecida pela embriaguez, pela bebida. Às vezes pelo uso de alguma droga. Deita no outro dia quando... agora já era. Aí tem aquele pequeno remorso, que não é arrependimento, é remorso. Às vezes, infelizmente, esse remorso consome a pessoa de tal forma que ela tem que chegar e ela vai contar para quem ela está. Às vezes, desmonta ali casamento, desmonta tudo. É algo muito grave. Embriagar-se com vinho era associado com o antigo modo de vida e seus desejos egoístas, terminando por fim em dissolução. Então, Paulo está falando da vida que eles levavam antes de Jesus. Só que agora eles não podem viver mais essa vida. Se eles se embriagam com vinho, daqui a pouco eles estão cometendo o quê? Dissolução. Isto não tem lugar na vida dos crentes. A embriaguez traz desgraça. Olha aqui a consequência da embriaguez. A embriaguez traz desgraça. Isso é bom para aqueles que defendem que pode beber. Agora a questão é a seguinte. Vamos lá. Eu sei que você vai dizer assim, mas os judeus bebiam. Tá? Mas nós temos que entender um contexto cultural. Os judeus já tinham uma cultura da bebida desde novo. Isso já é uma cultura que eles tinham. Agora a grande questão é, quantas vezes os livros do Antigo Testamento vão deixar provérbios, vai deixar claro sobre o perigo da embriaguez? Agora vamos ver uma situação aqui. Você vai dizer não bebida, tá? Aí tem gente hoje no meio cristão que não tem problema. Vamos tomar uma taça de vinho, é só uma taça. Tá, você não foi e não é um alcoólatra. Mas tem gente que a fraqueza dele era a bebida. Agora imagine aquilo que eu falei anteriormente. Alguém para mostrar que é forte, agora eu vou beber. Não, agora eu tenho o Espírito de Deus. Agora eu vou conseguir. Eu tenho um domínio próprio, Espírito Santo. Quem foi que disse que o Senhor nos deu domínio próprio para podermos brincar com as nossas fraquezas? Porque aí é brincar. Não é uma questão de resistir. É uma questão de brincar. Eu tô ali e eu vou tomando. Eu nunca tive problema com bebida. Então, se fosse o caso de adotar tomar um cálice de vinho, eu ia tomar um cálice de vinho. Se fosse, que não é. Não é. No meu caso, não é. Eu não tomo cálice de vinho nem tomo bebida alcoólica. Mas se fosse o caso, a bebida realmente não me dominaria nesse caso. Há uma grande possibilidade disso não acontecer. Eu não estou dizendo aqui que eu sou imune à embriaguez. Eu estou dizendo que essa não é a minha fraqueza. É isso que eu estou dizendo. Então, poderia ser. Mas aí o outro, que veio de uma vida no qual o alcoolismo seguiu a vida dele, esteve presente na vida dele, aí eu, por causa da minha atitude, vou golpear o fraco. Alguém que vai fazer aquilo e vai ser derrotado. Então eu não devo fazer. Eu não posso fazer. Porque se eu faço alguma coisa que escandaliza o meu irmão ou que leva o meu irmão a pecar, eu estou pecando também. Então eu tenho que ter muito cuidado com as minhas atitudes. Fora que, às vezes, eu posso ser um referencial para algumas pessoas. Eu gravo essas aulas da Escola Bíblica Dominical. Existem pessoas que têm um carinho, têm um respeito pela minha pessoa. Aí, tá lá o pastor Mário Luna, tomando uma taça de vinho. Ô, pastor Mário Luna toma uma taça de vinho. Poxa, tomar uma taça de vinho também. Mas ele veio do alcoolismo. Daqui a pouco ele tá lá jogado na calçada. E aí, olha a consequência que pode vir. A embriaguez, olha aqui, ó. Traz desgraças, lágrimas,
pobreza, porque a pessoa para de trabalhar, a pessoa é mandada embora, separação, opróbrio à família. Aí o pastor Mário Luna, ele foi um canal, em vez de ser um canal de bênção, foi um canal no qual induziu, indiretamente, mas induziu a pessoa a voltar ao alcoolismo. Querido, eu não quero ser essa pessoa. E eu peço ao Senhor que eu nunca venha a ser essa pessoa. Que eu venha a ser um instrumento de bênção para a vida de outras pessoas. Que Deus possa me usar como instrumento de bênção. Que Deus possa usar a sua vida como instrumento de bênção. Que Deus possa usar a nossa vida como instrumento de bênção. Mas não ser alguém como exemplo para poder levar pessoas à queda. Só porque eu me acho forte naquela área. Só porque aquilo não é a minha fraqueza. Certo? Pessoas buscam uma fuga para seus problemas no fundo de uma garrafa. Mas o que encontram é apenas um substituto barato, falso, maldito e artificial para a verdadeira alegria, porque isso traz desgraça. Se as pessoas estudassem mais a fundo o que o alcoolismo causa na vida das pessoas, elas parariam de ficar defendendo que o cristão deve tomar bebida alcoólica de forma social. Porque elas não entendem que elas não têm a fraqueza, aquela fraqueza, mas existem pessoas que têm. E eu não posso fazer isso. Não me convém. Não me convém. Alguém vai dizer assim, mas tomar sem se embriagar não é pecado. Concordo com você, biblicamente falando, eu encontro base para a sua afirmação. Mas o problema é, cadê o limite? Aonde vai estar esse limite para alguém que veio da vida do alcoolismo e alguém que tem essa fraqueza? O pecado fez com que houvesse essa fraqueza na vida. Ah, mas o pecado fez com que houvesse essa fraqueza, mas em Cristo Jesus ele foi liberto do poder do pecado. Mas isso faz parte da natureza pecaminosa. É uma das fraquezas que tem na natureza pecaminosa daquela pessoa. E enquanto ele estiver aqui nessa terra, ele vai ter essa fraqueza. Só que o Espírito Santo vai ajudá-lo a mortificar essa fraqueza. Agora imagine como é que eu vou mortificar uma coisa, o Espírito Santo vai mortificar uma coisa no qual a pessoa está com um copo na mão. Então ele está pedindo realmente para ser vencido. E pior será se eu sou uma pessoa que tem um certo conhecimento da palavra de Deus, um certo crescimento espiritual, um certo amadurecimento e viro um exemplo para que ele possa tomar a bebida alcoólica e ter a queda. Cuidado com as nossas atitudes. A embriaguez leva à ruína. 2. Mas enchei-vos do Espírito. Essa expressão indica renovação, novo enchimento do Espírito. Então, encher do Espírito é uma renovação. É algo diário. Diário. Por isso que tem leitura da palavra, oração, certo? Atos 4:8 e 13:9. A ação do Espírito na vida cristã não é estática. Começou, parou. Não. Nele somos renovados no nosso dia a dia. É por isso que nós vamos aos cultos, ao templo, sempre que podemos, nos cultos semanais, justamente para haver a edificação. É algo ali, que está sempre se renovando. Agora, se isola dentro de casa e vai ver se a sua fé não vai. Cuidado. Essa experiência acontece reiteradamente em nossos dias. E isso vem desde o Pentecostes, esse renovo diário. Os discípulos já tinham o Espírito antes do Pentecostes. Para provar que aqui não está falando de batismo no Espírito Santo. Não está falando aqui, presta atenção, os discípulos já tinham o Espírito antes do Pentecostes. Porque todo cristão tem que ter o Espírito de Deus. E já eram salvos. Todos os crentes de Jesus, pentecostais ou não pentecostais, seja pentecostal ou não pentecostal, ou pentecostais ou não pentecostais, batizados no Espírito Santo e não batizados no Espírito Santo, 1 Coríntios 3:16 e Gálatas 3:2-5, todos eles têm o Espírito Santo. Nós recebemos ao aceitarmos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, aqueles que realmente tiveram um verdadeiro arrependimento. Isso só Deus sabe. Mas se teve um verdadeiro arrependimento, e isso é demonstrado na nossa vida, na transformação que o Senhor vai fazendo,
que alguém aceitou Jesus, continua sendo a mesma pessoa, continua com os mesmos hábitos, continua fazendo as mesmas coisas, vai até os cultos, mas não tem nenhuma transformação, há uma grande possibilidade dele não ter aceitado realmente. Ele só se adequou aos hábitos cristãos, mas ele não houve uma conversão na vida dele. Mas Jesus quer converter. Ele converte. É só se entregar por completo. Entender quem Deus é e quem nós somos. O que Deus fez e o que nós necessitamos, e o que nós necessitamos disso que ele fez. Ele nos deu direito de salvação. Então, não é só o pentecostal que tem o Espírito Santo. Agora, o batismo no Espírito Santo é uma experiência dentro do pentecostalismo. Aí é uma outra coisa. Mas todo cristão tem o Espírito Santo. Seja ele da denominação que for. Mesmo que seja um cessacionista, não acredite que os dons espirituais são para a atualidade. Não acredite que o batismo no Espírito Santo seja para a atualidade. Ele também tem o Espírito Santo. Ele não tem o batismo no Espírito Santo, que eu não vou explicar agora, tá? Que é um revestimento para cumprirmos a nossa missão e tudo. Você assista a aula de número 3 desse trimestre aí no meu canal. Quer assistir? Assista, você vai entender o que é batismo no Espírito Santo. O apóstolo se refere à plenitude do Espírito e encheios do Espírito. Então, quando é falado isso, está falando de plenitude, que é a característica típica dos pentecostais. De acordo com Paulo, nós não precisamos do álcool, pois podemos nos encher do Espírito, deixando que ele nos controle. Quer dizer, talvez alguém, naquele tempo, sentia a vida meio assim, triste, a coisa parecia que não estava funcionando, então o que eles buscam? Álcool. Paulo está dizendo, o cristão não precisa de álcool para se alegrar, não. A alegria do cristão vem do Espírito Santo. Paulo comparou a atitude de se embriagar com vinho, que faz com que uma pessoa desfrute de um êxtase temporário, com ser cheio do Espírito, que produz uma alegria permanente. Porque o êxtase é temporário, daqui a pouco passa, está numa grande ressaca, cheio de dor de cabeça, segundo eles dizem, uma coisa terrível. E aí? E uma pessoa cheia do Espírito não vai ter nenhum problema desse. O foco das palavras de Paulo aqui não é tanto a proibição contra a embriaguez, pois os crentes provavelmente já o haviam entendido. Paulo não está escrevendo esse texto em si como uma proibição. Ele já sabia que os crentes já haviam ali aprendido. Mas ele está ali fazendo o seguinte, mas incitá-los a estarem continuamente cheios do Espírito e a viverem nele. Eles já sabiam que não poderiam se embriagar, mas Paulo faz uma comparação. Ei, se encham do Espírito. Não vivam uma vida de embriaguez. Espírito, todo mundo pode dizer quando uma pessoa está embriagada. Suas ações tornam isso óbvio. Isso é claro. De maneira semelhante, a nossa vida deve estar tão completamente sob o controle do Espírito que as nossas palavras e ações mostrem, sem qualquer dúvida, que estamos cheios da presença do Espírito Santo. Que coisa linda, né, irmãos? Uma pessoa embriagada, é visível que ela está embriagada. Uma pessoa cheia do Espírito também vai ser visível que ela está cheia do Espírito de Deus. Isso é lindo, isso é maravilhoso. Mas isso é uma busca constante, permanente, para que o nome do Senhor seja glorificado e o Senhor possa nos usar na obra dele conforme ele quer. Porque uma vez que o Espírito Santo está nos controlando mais e mais e mais e mais, podemos ser um instrumento na mão do Senhor. Mas quando nós queremos o controle da nossa vida, o Espírito Santo pouco pode fazer através de nós. E aí, daqui a pouco, quem quer tomar conta é a nossa velha natureza. Não somos mais escravos do pecado, mas se não vigiarmos, acabamos voltando aos velhos hábitos. Afinal de contas, eles já haviam na nossa vida. E nós vamos achar que aquilo é normal. Só que nós estamos regredindo. E isso chama-se apostasia. E o que é apostasia? É o abandono deliberado da nossa fé. Ou seja, de forma consciente nós vamos deixando a fé, dia após dia. Então que vivamos uma vida de santificação, buscando a presença do Senhor, lendo a palavra, meditando, orando. Certo? Não confundir o fervor espiritual, a plenitude do Espírito com o batismo no Espírito Santo. Isso já foi estudado na lição 3. Mais uma vez eu falo. Em outras passagens, cheios do Espírito Santo diz respeito ao batismo no Espírito Santo. Atos 2:9, 9:17.
Mas não é o caso de Efésios 5,18. Paulo, quando fala em cheios do Espírito, ou sejam cheios do Espírito Santo, ele está falando de uma vida na plenitude do Espírito. Lucas não está falando sempre na plenitude, ele está falando mais sobre o batismo no Espírito Santo. Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas. O batismo no Espírito Santo é uma experiência distinta da conversão. Não tem nada a ver. A pessoa pensa, existe aqueles que pensam que quando eles receberam o Espírito Santo, isso é o batismo. Quando aceitaram Jesus, que receberam... Não, batismo é uma coisa. Receber o Espírito Santo na conversão é outra coisa, tá? O significado de palavras e expressões bíblicas na Bíblia deve ser entendido e interpretado à luz do seu contexto. Então, como é que eu vou saber o que é ser cheio do Espírito? Mediante o contexto. O contexto vai me apontar se é batismo no Espírito Santo ou se é plenitude do Espírito. Observe a frase. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse. Pedro já tinha sido batizado. Ora, Pedro foi batizado no dia de Pentecostes. Logo, a expressão mostra, isso está em Atos 4, Pedro já tinha sido batizado. E aqui está dizendo, e Pedro, cheio do Espírito Santo. Esse cheio aqui não é batismo, tá? Logo, a expressão mostra a dinâmica do Espírito na vida do apóstolo. Ou seja, Pedro estava sendo cheio continuamente, diariamente. Então, ele estava cada dia cheio do Espírito Santo. Da mesma forma, o trecho Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo. Atos 13:9, fala de alguém já batizado no Espírito. Atos 9:17-18. E é evidente que cheio do Espírito se refere à plenitude do Espírito. Ser cheio do Espírito é resultado de uma vida a ser mais e mais controlada pelo Espírito Santo. Então entenda, o que é ser cheio do Espírito? É resultado de uma vida a ser mais e mais controlada pelo Espírito Santo. E esse controle acontece como? Esse controle vem por meio de uma devoção diária de oração, meditação na palavra de Deus, jejum, frequência aos cultos de ensino, cultos públicos, na EBD, frequência em reuniões de oração e participação em eventos de ensino, como já foi tratado no tópico anterior. Então, vamos entender bem isso aqui? Ser cheio do Espírito é ter uma vida controlada no Espírito Santo, pelo Espírito Santo. E esse controle vem através do quê? Oração diária, meditação na palavra de Deus, jejum, frequência nos cultos, participação na EBD, Escola Bíblica Dominical, frequência em reuniões de oração, frequência em eventos de ensino. Então isso quer dizer o quê? Contato com as coisas de Deus. Buscando ali. Aí sim, aí o Espírito Santo mais e mais e mais vai tendo oportunidade de controlar a nossa vida. Agora, se a gente não participa de nada disso, está em contato com as coisas do mundo e ali acaba se voltando para as coisas do mundo, nós não vamos viver uma vida de fervor espiritual. E não pense que uma vida de fervor espiritual vai acontecer da noite para o dia. Porque isso é uma busca. Ninguém que entra na academia perde peso da noite para o dia. Ninguém que entra na academia ganha massa muscular da noite para o dia. Então, nós precisamos entender que é uma coisa que nós precisamos buscar diariamente. E conforme vamos sendo cheios do Espírito Santo, precisamos dar continuidade àquilo na nossa busca. Igual uma pessoa que ganhou massa muscular e agora ela tem que manter. Igual uma pessoa que perdeu peso e agora ela tem que manter. Existe um esforço diário daquela pessoa na sua alimentação, no que ela vai fazendo, para que ela não ganhe novamente peso. Deu para você entender? A mesma coisa é na vida espiritual. Agora pensa que vai numa consagração um dia e vai ficar cheio do Espírito. Pensa que só porque foi no monte, passou a noite toda lá, vai ficar cheio do Espírito. Aí não se sente cheio do Espírito, aí diz, não vou buscar mais não, Deus também não faz nada na minha vida. Tô vendo um monte de gente aí batizada no Espírito Santo, tô vendo gente sendo usada com dons espirituais e na minha vida não acontece nada. Ei, mas você tem que entender que você resolveu agora. Dê continuidade a isso, vá buscando, tudo na dependência de Deus. E um detalhe. Cuidado com a motivação de você buscar as coisas de Deus, porque há pessoas que buscam as coisas de Deus com motivações erradas. Tipo, eu quero buscar as coisas de Deus para que eu possa ser conhecido. Motivação errada, pode esquecer. Você está a caminho da queda, não a caminho de ser conhecido. Ou o conhecimento que vão ter de você é que você desistiu da presença de Deus, porque essa não é a motivação correta.
Você deve buscar as coisas de Deus para que você tenha uma vida no controle do Espírito Santo, para que o Espírito de Deus possa usar a sua vida para a obra dele. Não para você ter notoriedade, não para você ficar conhecido, não para que você seja famoso. É claro que eu não posso ser hipócrita aqui. Eu não posso ser hipócrita. É claro que conforme o Espírito Santo usa a nossa vida, nós vamos ser mais conhecidos. Isso vai ser uma consequência. Mas não é a nossa motivação. Não é o nosso foco, não é a nossa busca. E quando não é a nossa busca e não é o nosso foco, que ele cresça e que eu diminua. Mas quando é o nosso foco e a nossa busca, vai vir a queda. Mais cedo ou mais tarde. Certo? Fixando o tópico 2. Viver cheio do Espírito é oposto. É o oposto de viver em contendas, confusão e devassidão. Ser cheio do Espírito não combina com embriaguez do vinho. Certo? Vigilantes contra a frieza espiritual. Cuidado com a frieza espiritual. Então nós vamos estudar sobre isso aqui. Você deve se lembrar de que um dos requisitos para compor o grupo dos 7 diáconos era ser cheio do Espírito. Atos 6, 3. Como identificar alguém cheio do Espírito? Como é que você identifica alguém cheio do Espírito? Vai perguntar para ele, vem cá, você é cheio do Espírito? Não, você vai ver. Assim como você identifica alguém embriagado, você vai identificar alguém cheio do Espírito. E o texto vai nos dar um caminho. O apóstolo apresenta pelo menos 3 características. O testemunho transbordante, a vida de gratidão e de submissão. Testemunho transbordante, é o versículo 19 de Efésios 5. É um sinal evidente. Os cânticos são expressões de alegria e de louvor a Deus, além da função de instruir a igreja. Os cristãos expressam por meio dos hinos seus anseios, suas esperanças, aquilo que acreditam estar inspirado na vida das personagens bíblicas e nas promessas divinas. Então, por isso eles cantam. Os salmos são o saltério de Israel, o livro dos salmos, os quais o Espírito dava uma vida nova. Muitos deles são adaptados à música ainda hoje no judaísmo e no cristianismo. Os hinos são uma referência às primeiras composições cristãs e lamentamos o fato de não terem sobrevivido, mas algumas de suas estrofes estão no Novo Testamento. Filipenses 2, 5 a 11 é um bom exemplo. Então, alguns hinos, eles não continuaram, não vieram, né? Os hinos são uma referência às primeiras composições cristãs, mas eles não continuaram, eles acabaram se perdendo na história. Os cânticos espirituais, palavras não premeditadas, cantadas no espírito durante a adoração. Quando alguém até diz assim, que houve um momento de ministração e acaba ali louvando algo que não estava ali premeditado, de repente palavras que não estão nem dentro daquele hino que está cantando. Então, o comentarista aqui, ele vai falar dos cânticos espirituais como palavras não premeditadas, certo? São um poderoso meio de edificação que contribui para a glória de Deus, Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. No testemunho transbordante podemos notar 2 coisas. Primeiro, a comunhão. Aonde há testemunho transbordante, a comunhão. Tá? Paulo diz, falando entre vós com salmos. Esse texto nos fala de comunhão cristã. O crente cheio do Espírito não vive resmungando, reclamando da sorte, criando intrigas, cheio de amargura, inveja e ressentimento. Sua comunicação é só de elevo espiritual para a vida do irmão. Que ele fala, edifica a vida do próximo. O enchimento do Espírito é remédio de Deus para toda sorte de divisão na igreja. Ou seja, quando o Espírito Santo nos enche, não há divisão na igreja. Se está havendo divisão na igreja, é porque está faltando o enchimento do Espírito Santo. A falta de comunhão na igreja é carnalidade e infantilidade espiritual. Então, a falta de comunhão na igreja é carnalidade e infantilidade. Não tem crescimento espiritual e pessoas estão sendo dominadas pela carne. 1 Coríntios 3, do 1 ao 3. No culto público, o crente cheio do Espírito Santo edifica o irmão, sendo bênção em sua vida. Então, a vida transbordante é demonstrada na comunhão. Segundo, a vida transbordante é demonstrada na adoração. Diz Paulo, cantando hinos e cânticos espirituais
cantando e louvando ao Senhor no coração. Aqui o cântico não é entre vós, mas sim ao Senhor. Não é adoração fria. Por que o cântico ao Senhor? Porque olha o que o texto diz. Cantando hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a quem? Ao Senhor. Não é adoração fria, formal e sem entusiasmo. O crente cheio do Espírito adora a Deus com entusiasmo e profusa alegria. Ele usa toda a sua mente, emoção e vontade para adorar a Deus. Não é um culto carnal e nem morto. Não podemos confundir entusiasmo com barulho carnal, nem com emocionalismo. Tem muita gente que acha que o culto foi um culto ali fervoroso porque houve muito barulho. Pode ter sido produto de emocionalismo. Não houve a manifestação do Espírito Santo realmente. Porque quando há a manifestação do Espírito Santo, quando verdadeiramente há a plenitude do Espírito Santo, há mudança de atitude dos crentes. Agora os crentes participam de um culto que eles disseram que foi um culto realmente ali fervoroso e no outro dia eles estão brigando entre si. Então isso não aconteceu, tá? Seja louvado o nome santo do Senhor. O culto verdadeiro é em espírito e em verdade. É um culto cristocêntrico, apontado para Cristo. Nós não estamos lá para nos cultuar. É por isso que é errado eu dizer assim, o culto hoje não foi bom, o culto não é para mim. O culto é para Deus. Eu posso dizer que eu não senti a presença de Deus. E a culpa de eu não sentir a presença de Deus é minha, não é dos outros. Porque quando vamos cultuar a Deus, nós cultuamos individualmente e coletivamente. Pode até ser que coletivamente o culto não fluiu muito bem, mas individualmente ele tem que fluir. Porque é a minha comunhão com Deus. Aí eu digo, o culto não foi bom, o culto não é para mim, então está errado eu dizer que o culto não foi bom. O culto é para Deus. E o objetivo, o centro do culto é Cristo, tá? É um culto cristocêntrico, alegre, reverente e vivo. O culto público cheio do Espírito é uma celebração jubilosa dos atos poderosos de Deus. Nós jubilamos ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Dar graças em tudo. Essa é a vontade de Deus e deve ser a marca de todo cristão. 1 Tessalonicenses 5,18. Ser cheio do Espírito nos leva a uma vida alegre. Uma pessoa que não é cheia do Espírito pode ter uma vida que não é alegre, mas uma pessoa cheia do Espírito, ela vai ser alegre. Então isso é uma marca. Testemunho transbordante na comunhão e na adoração. Agora a outra marca é dar graça em tudo. Dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Efésios 5:20. O Espírito Santo nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus Pai, centrada em Cristo. Então nós não ficamos reclamando, murmurando, lamentando. Vem as dificuldades, vem, às vezes vem tristeza, vem. Nos sentimos abatidos, sentimos. Mas nós damos graças a Deus. Senhor, eu te dou graça, eu te rendo graça. Hoje está difícil, mas o Senhor já tem dado vitória. Eu creio que vai dar vitória mais uma vez, vai me dar força. Há diversas passagens tripartidas no Novo Testamento. Tem várias referências aqui. Mateus 28:19, 1 Coríntios 12:4-6, 2 Coríntios 13:13, Efésios 4:4-6 e 1 Pedro 1:2, onde o Espírito Santo aparece com o Pai e com o Filho. E a passagem que estamos analisando é uma delas, que é Efésios 5:18-20. Há uma obra da Trindade nessa questão. Paulo prossegue, e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O crente cheio do Espírito não está cheio de queixa e murmuração, mas de gratidão. Embora o texto diga que devemos sempre dar graças por tudo, é necessário interpretar corretamente esse versículo. Por quê? Não podemos dar graças por tudo como pelo mal moral. Pessoas que fazem coisas erradas, a gente está dando graça. Por exemplo, o marido não deve louvar a Deus porque a esposa cometeu adultério, ou a esposa não deve louvar a Deus porque o marido cometeu adultério. A esposa não deve louvar a Deus pela embriaguez do marido. Os pais não devem louvar a Deus pelo filho que foi para as drogas ou pela filha que se perdeu. E aqui tem uma questão muito séria que acontece em muitos de nossos cultos. Olha o que acontece. Muitos cristãos dão glórias a Deus quando alguém está testemunhando o que fez no passado. Então ele diz, eu fui da vida do tráfico, eu matei, e tá lá o Cristo, glória a Deus, aleluia, não tem que dar glória a Deus nesse momento não, meu amado. Isso não é motivo de dar glória a Deus, não. Motivo de dar glória a Deus vai ser o final da fala dele, se houver essa fala. Devemos glorificar a Deus quando ele disser, mas hoje sou um salvo em Cristo Jesus. Aí sim, glória a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor.
Nossas ações de graça devem ser por tudo que é consistente com a amorosa paternidade de Deus e com a revelação de si mesmo, que nos concedeu em Cristo. Então nós louvamos a Deus por Deus se revelar a nós, por tudo que Deus tem feito. Como filhos de Deus, devemos aprender a não discutir com o Senhor nos momentos de sofrimento, murmurar, mas sim a confiar nele e, na verdade, dar-lhe graça por sua amorosa providência, mediante a qual ele pode fazer até mesmo o mal servir aos bons propósitos. Deus não traz o mal, mas ele usa as coisas ruins que acontecem na nossa vida de uma forma que possa contribuir com o propósito dele. Olha o que o texto vai dizer. Vós bem tentaste mal contra mim. Venderam José. Foi Deus que mandou os irmãos de José vender José? Não, mas Deus usa a venda de José dentro do propósito que ele quer cumprir, através de José. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Romanos 8:28 diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Esse texto aqui ele é mal interpretado em muitos lugares, porque nós não olhamos o contexto. Do que Paulo está falando? O que essa todas as coisas contribuem para o bem? O bem que Paulo está falando aqui é que Deus usa os acontecimentos na nossa vida para nos fazer parecer com Jesus, para transformar o nosso caráter a nos parecer com Jesus. O bem aqui não é alcançar bênçãos, coisas que nós esperamos, que nós sonhamos. O bem aqui está dentro do propósito de Deus. E o propósito de Deus para a nossa vida, em primeiro lugar, é nos fazer parecer com Jesus. Por isso o texto diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que o quê? Amam. Os que não amam, não tem nada que contribua. Daqueles que amam a Deus, aí o texto vai apontar do que está se falando. Daqueles que são chamados por seu decreto. Então o texto está falando: todas as coisas contribuem juntamente para o bem. Em que sentido? E de nos aperfeiçoar a imagem de Jesus. Mas como é que um desemprego pode me aperfeiçoar a imagem de Jesus? É porque no momento do desemprego, eu vou me voltar para Deus e entender que eu passo a estar dependente dele e que somente através da dependência pode haver solução para o problema da minha vida. As portas podem se abrir. Então, eu passo a ser dependente e isso é me transformar a imagem de Jesus, me parecer com Jesus. 3. Sujeição. O quebrantamento e a humildade expressam bem a plenitude do Espírito, tá? A submissão é outra consequência de uma vida na plenitude do Espírito, pois o Espírito nos capacita a essa sujeição. É dever cristão o cristão se submeter às autoridades constituídas, aos seus superiores hierárquicos. Essa sujeição deve haver entre irmãos na igreja. Agora vamos explicar isso aqui de forma rápida. Seja louvado o nome do Senhor. Vamos explicar isso aqui de uma forma rápida, ó. Paulo diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Uma pessoa cheia do Espírito não pode ser altiva, arrogante nem soberba. Os que são cheios do Espírito Santo têm o caráter de Cristo. São mansos e humildes de coração. Em Cristo devemos ser submissos uns aos outros. Paulo sabia que o segredo de manter a comunhão, de gozo na comunidade, era a ordem e a disciplina que vem de uma submissão espontânea de uns aos outros. Se não há submissão, não vai haver gozo dentro da comunidade. Duas perguntas devem ser feitas: de onde vem a autoridade e como essa autoridade deve ser exercida? Então vamos lá. De onde vem? A autoridade vem de Deus. Governadores, prefeitos, presidente, senadores, deputados, a autoridade vem de Deus. Agora, como eles usam o cargo deles, aí já é uma questão humana. Mas ter autoridade para governar é de Deus, vem de Deus, tá? Porque senão daqui a pouco você vai falar assim: mas eu conheço deputado, eu conheço esse, eu conheço essa autoridade, aquela autoridade que faz coisa errada. Como é que pode vir de Deus? Deus se contradiz? Não. Eu tô falando que o cargo em si, né, a autoridade em si vem de Deus. Agora, como é usada essa autoridade, aí já é uma coisa humana. Por trás do marido, do pai, do patrão, devemos discernir o próprio Senhor que lhes deu a autoridade que tem. Então eles têm autoridade. Portanto, se quiserem se submeter a Cristo, submetam-se a eles.
Mas a autoridade do marido, pais e patrões não é ilimitada. Nem as esposas, filhos e empregados devem prestar obediência incondicional. A autoridade só é legítima quando exercida debaixo da autoridade de Deus e em conformidade com ela. Então, se uma pessoa está ali, o marido, e ele começa a não exercer sua autoridade debaixo da autoridade de Deus, em conformidade com a vontade de Deus, ele já não vai poder mais ser obedecido. Ele falando para a esposa fazer algo que vai contra aquilo que Deus quer, então ele já não deve mais ser obedecido, apesar dele ser uma autoridade. Devemos obedecer à autoridade humana até o ponto em que não sejamos levados a desobedecer à autoridade de Deus. Se a obediência à autoridade humana envolve a desobediência a Deus, nesse ponto, a desobediência civil passa a ser nosso dever cristão. Então, como cristão, se obedecer à autoridade vai ser desobedecer a Deus, então o cristão ele tem uma postura de desobedecer à autoridade nesse sentido. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Certo? Se o marido pede para a esposa mentir, ele diz, eu sou o marido, eu tô falando para você, eu tô mandando, você tem que mentir. Primeiro que ele não deve mandar, mas ainda que ele use esse termo, eu tô mandando, você deve mentir, ela vai dizer, eu não vou mentir porque isso é desagradável a Deus, e ponto final. Ainda que ele não seja cristão, ela vai dizer isso para ele, de forma com amor, com sabedoria, mas ela precisa dizer, ela não pode se submeter a uma autoridade que faça ela pecar contra Deus. Eu só dei um exemplo, mas tem vários. Esposa, filhos, enfim, nós como cidadãos em relação às autoridades também. O marido cheio do Espírito Santo ama a esposa como Cristo ama a igreja. Uma esposa cheia do Espírito Santo submete-se ao marido como a igreja a Cristo. Pais cheios do Espírito criam os filhos na demonstração do Senhor. Filhos cheios do Espírito obedecem os pais. Patrões cheios do Espírito tratam de seus empregados com dignidade. Empregados cheios do Espírito trabalham com empenho em favor do seu patrão. Então, tá vendo? Ser cheio do Espírito nos faz obedecer à autoridade, ser submisso por causa de sermos submissos a Deus. Então há uma boa relação entre marido, esposa, pai, filhos, patrões, empregados e assim sucessivamente. Fixando o tópico 3. Um crente cheio do Espírito é identificado pelo testemunho transbordante, pela vida de gratidão e de submissão. Conclusão. O significado de encheios do Espírito é ter uma vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Isso envolve todos os aspectos da vida, da nossa vida. Todos os aspectos. Não existe uma área que Deus vai controlar e outra área que Deus não vai controlar. Deus vai precisar controlar todas as nossas áreas. Desde os cultos até o lar. Desde o lar até o trabalho e sociedade. Eu conheci alguém que dizia que na nossa vida social nós temos a vida religiosa e a vida social. Não existe isso. O cristão, todas as áreas da vida dele é comandada por Deus, é controlada por Deus. Estando ele no trabalho, ele está oferecendo a sua vida em louvor e adoração a Deus. Estando ele na escola, louvor e adoração a Deus. Na faculdade, louvor e adoração a Deus. No trabalho, louvor e adoração a Deus. No lazer, louvor e adoração a Deus. A vida dele é um sacrifício vivo dia e noite. Tá? Por meio desses testemunhos, é possível observar quem é cheio do Espírito. Deu para entender? Vida transbordante, gratidão a Deus e vida de submissão. Se pessoas se enquadram aqui, elas têm uma vida cheia do Espírito, na plenitude do Espírito. Mas elas podem começar a regredir e podem deixar de ter. Então tem que ter uma busca contínua. Podemos afirmar que a lógica espiritual é muito simples. E aqui você preste atenção, porque isso aqui é muito sério. Se há fervor espiritual, há desejo pelas coisas de Deus. Só há fervor espiritual se as pessoas desejam as coisas de Deus. Se há frieza espiritual, há desejo de supervalorização pelas coisas carnais. Então, pessoas que não têm fervor espiritual é porque estão voltadas para as coisas carnais, para as coisas desse mundo. Pessoas que têm fervor espiritual vivem nesse mundo, fazem aquilo que precisam fazer nesse mundo, mas estão voltadas para as coisas de Deus. Elas não deixam de trabalhar por causa disso. Elas não deixam de prestar seu dever de cidadão por causa disso. Elas não deixam de fazer coisas como as outras pessoas por causa disso, mas elas se voltam para Deus. Elas fazem tudo isso com base na busca de Deus, nas coisas que se voltam para Deus. Então elas têm uma vida de oração, elas têm uma vida de meditação na palavra, elas têm uma vida de comunhão com os irmãos, elas têm uma vida de participar dos cultos juntamente com os irmãos para ser edificados e edificar vidas. Isso
é a vida deles, mas ao mesmo tempo eles trabalham, eles têm o lazer, eles fazem coisas como outras pessoas também, atividades como outras pessoas fazem, mas eles fazem isso debaixo de uma vida na dependência de Deus, no controle do Espírito Santo de Deus. Que nos voltemos para as coisas de Deus, porque só assim viveremos uma vida de fervor espiritual, vivendo o fervor espiritual. Se essa aula falou ao seu coração, curta, compartilhe no seu canal, na sua página ou no seu perfil do Facebook. Compartilhe para que pessoas possam também ser edificadas. A próxima aula, próxima lição, nós vamos estudar sobre o Senhor Jesus cura hoje. Jesus cura ainda hoje? Claro, ele continua curando. Então nós vamos estudar sobre este tema. Quero agradecer a você por ter participado dessa aula até aqui. Vamos agora fazer uma oração para encerrar essa aula para a glória de Deus. Bom, Senhor Deus e Pai amado e Pai querido, eu te agradeço por esse momento que nós tivemos aqui, aprendendo a Tua Palavra, que o Senhor possa aplicar as verdades ensinadas aos nossos corações e que possamos agora, Senhor querido, Senhor amado, praticar e ter uma vida de fervor espiritual. Nós precisamos, nos faz voltar à leitura e meditação da Tua Palavra, nos faz voltar à oração, nos faz voltar a participar da escola bíblica dominical, nos faz voltar a participar dos cultos públicos, dos cultos de ensino da Palavra, das reuniões de oração, nos faz voltar a participar de eventos de ensino, para que nós possamos crescer a cada dia e para que o Teu Espírito Santo possa controlar a nossa vida. É o que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando e até a próxima aula, se o Senhor assim nos permitir, para a glória de Deus. Fique com Deus, com a paz do Senhor.